E para coroar este início de atividades acadêmicas da EGEFAS, teremos a palestra, que já foi dada spoiler, né? Reforma tributária e a transformação digital, o futuro da gestão fiscal. Eu acabei de receber aqui quem é que vai dar essa palestra, porque eu nem sabia, né? Deixa eu abrir aqui, né, Márcia? Auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, mestrando em Administração e Ciências Contábeis, graduada em Direito e Psicologia, especialista em Direito Digital e Compliance, Segurança da Informação, Direito Público, Direito e Processo do Trabalho e Meios de Pagamento. Ele é o auditor fiscal Bruno Aquilar Soares, a quem convido para assumir o dispositivo. Estou ficando bom de palmas, povo. Ó. Bom dia a todos. Vamos dar início, né? Vamos começar? It's a hare. Não, eu não vim para cantar. Primeiro agradecer aqui a secretária Márcia, toda a equipe da EGEFAS, Rodrigo, Elmíria, minha amiga de longa data, Sônia ali do Grupo GT de Meios de Pagamentos, todos vocês que vieram, todos vocês que estão acompanhando aí pelo YouTube da EGEFAS aqui, um abraço, uma saudação, né, uma felicidade, que seja um momento aqui de grande compartilhamento de informação, de troca de conhecimento, de contato e de preparação para essa jornada que trataremos daqui para frente, fará parte do nosso dia a dia, que é a reforma tributária e de uma mudança também que é a transformação digital que já vivenciamos. Minha apresentação já está aí, é o Rômulo que vai ser meu assistente. Beleza, então palmas para o Rômulo, porque vai ser o assessor, já que é palmas para o Rômulo, que é meu assessor aqui hoje, que vai me auxiliar aqui para a gente tratar desse tema que é extremamente relevante na nossa atualidade para as administrações tributárias. Então, de fato, a gente partir para um olhar, mas antes de qualquer início de jornada, antes de qualquer dar a largada, eu vou pedir, como bom psicólogo, vou pedir a participação de vocês. Então, teve música, teve muita informação, teve o reencontro de pessoas. Então, vou pedir para todo mundo se levantar, né? Vão esticar um pouco. Vocês receberam aí um acervo de informação. Vamos todo mundo ficar em pé, quem puder ficar. Estica o corpo, dá aí, né? Vamos como é que está aí essa cintura, os braços. Quem não cumprimentou, cumprimenta. Olha aí para o colega, entendeu? Vai dar uma esticada, que agora o caminho eu vou provocar vocês, vão esticando mesmo, vamos lá, vamos gente, vamos perder aí, ó, vamos lá, estica o braço e cumprimenta. Já que vocês absorveram muita informação, vão oxigenar um pouco esse cérebro aí, hein? Então vamos lá, vamos fazer um exercício respiratório lá. Vamos lá, vai lá, segura um pouco, solta devagar. Vamos lá, vamos pensando. Mais uma vez, vamos lá. Segura um pouco, solta devagar. A terceira, vocês vão fazer de olho fechado, para deixar o cérebro começar a limpar um pouco. Vamos lá. Segura. Solta, bem devagar. De olho fechado ainda, a última, agora vai ser com toda a força que tem nesse pulmão tocantinense, hein? Vamos lá, hein? Vamos ver se é forte mesmo, vamos? Solta devagar, vai, bate uma palma aí e vamos começar. Não é para dançar, hein? Para dançar é daqui a pouco, então vamos lá. Vamos começar sobre... Solta aí, Rômulo, solta, DJ, solta a nossa apresentação que a gente vai falar agora. Então... Quem vivenciou os últimos anos não tem como ficar fora dessa nossa relação com o digital, com o novo mundo que despertou na nossa vida, na nossa educação, no nosso relacional.
As famílias, né, às vezes discutem qual é o tempo que se gasta hoje com uma tela. Então, para a profissão, para a nossa atividade mais do que nunca, essa transformação está presente. Quem não viu aqui, né, saudade ali do professor Alexandre Alcântara, lá do Canadá, conversando com a gente aqui. Os cursos que foram enumerados, que a EGFAS está fazendo no modo virtual. Essa capacitação constante de cada um de nós. É uma demanda de transformação não só tecnológica, mas pessoal. Não há para dizer que a todo momento, esse marco que a pandemia trouxe de novas formas de atuação profissional, pessoal, vivencial, ela está demarcando o que vai ser a nossa realidade. E esses dois pilares que está aqui como proposta, transformação digital e reforma tributária, essa reforma tributária ela está alicerçada principalmente no quê? No caráter tecnológico dela, de que ela possa fazer acontecer, mas ela não é mais meramente normativa, mas ela depende de novos instrumentos tecnológicos. E é esse cenário que eu vou colocar para vocês. E aí, fiquem à vontade, a gente está aqui, né, como se fosse bem no auditório, que dá para olhar para cada um de vocês. Levantem a mão, pode perguntar, pode interromper, pode colocar um posicionamento, pode colocar uma inquietação ou dúvida, né? Não fiquem... E quem está também aí, a gente possa ter um momento, quem está no YouTube também pode se manifestar, para ser bem dialogado mesmo, uma conversa, e a gente chegar a algo mais preciso do que eu quero propor. Pode seguir, Roma. E aí, quero fazer essa primeira provocação, né? Se Tocantins é terra de pioneiro, se tem história, como nós queremos ser lembrados? Como nós deixaremos o nosso legado nesse desafio agora que se levantou a cada um de nós, chamado reforma tributária e transformação digital? Que lembrança nós vamos deixar? Porque muitos se importam na primeira impressão, mas muitas das vezes é a última impressão que fica. Então, para aquele que está pensando assim, não, eu vou embora, vou aposentar, mas qual é a sua impressão? Qual a história que você vai deixar? Eu vi ali a questão dos pioneiros, que hoje eu estou falando lá do Espírito Santo, mas eu lembro que em 96, um dos planos do meu pai era ir morar em Gurupi. Conhecia ali, já pensou, poderia ser auditor aqui de vocês, se isso acontecesse lá em 96. Mas a vida toma o seu rumo, e aí cada um precisa fazer essa pergunta hoje. Levantou um desafio para mim, como profissional, como servidor público, como cidadão, porque a reforma impacta a todos. Como serei lembrado na minha atividade? O que eu estou deixando de legado? Então fica essa provocação, que é o que vocês têm aí. Dei a minha passeada ontem lá por perto, deixei de tirar a foto, para que vocês também se tornassem mais próximos, internalizassem essa questão, que é essas mudanças que estão vindo. Então, se nós já sabemos como queremos ser lembrados, se nós já temos mais um proposto seja da satisfação do que eu faço, seja do que vem da transformação digital, é pelo menos o combustível que vai alimentar nas propostas que vão da reforma. E o que eu vou ter que mudar, porque mais do que uma normativa legal, mais do que uma contratação tecnológica, existe o maior desafio da reforma tributária, que é o aspecto cultural. Toda uma mentalidade de todos que estão aqui, eu que estou falando, vocês que estão aqui participando comigo, vivenciaram um contexto, um modelo, seja ele complexo ou não, anacrônico ou não, positivo ou negativo, foi o que constituiu a nossa mentalidade até aqui. O modo de olhar o contribuinte, o modo de fazer cidadania fiscal, o modo de educação. E quando eu mudo toda uma estrutura tributária, como é que está a cultura da minha instituição? Como está a mentalidade de cada um, auditor, profissional da fazenda? Como é que ele está encarando isso? Eu estou vivenciando, eu já tornei isso dentro da minha realidade? É essa a proposta que a gente vai. Segue, Romo. E aí, eu queria partir, né, como referencial dessas duas obras. Primeiro, uma como... Eu sempre, onde que eu for fazer uma palestra, eu deixo uma semente. E hoje eu já deixei essa semente ali. Quem estava, a servidora sobre gestão de conhecimento, ela falou muito sobre inovação, que é esse livro que é De Onde Vêm as Boas Ideias. E hoje carecemos de boas ideias.
né? Esse especialista, uma breve história da inovação, especialista que é o Steven Johnson, ele coloca essa provocação. O que faz uma instituição ser inovadora? Da onde vem a boa ideia? Aí ele traz um paradoxo que eu acho muito interessante, que é o paradoxo de Darwin, que ele coloca o seguinte: Estava uma vez pescando, ele passa ali nas viagens dele, passa por um recife, e aí ele traz essa reflexão de que o recife de coral, que sofre a pressão das correntezas, que sofre a questão de escassez de nutrientes, sofre muitas das vezes a dificuldade mesmo solar, e curiosamente ou paradoxalmente é onde, com a ação de um ambiente de diversidade, de restrição, é onde está tido como o estuário da vida, como se essa diversidade propicie. Então, aonde que eu deveria menos ter, seja conformidade, tranquilidade, aonde a vida pulsa. Então, da onde vêm as boas ideias? Pelo menos é o ambiente. Que ambiente eu propicio? É um ambiente de diversidade, de fala, de participação, de inovação, não é aquele ambiente de crítica, de retenção, de negatividade. Então, essa é a questão. Aí daí que ele vai tirar aquela frase, né? Não, da questão da seleção natural. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. É olhando para esse recife de coral. E às vezes a gente olhando no dia a dia, olhando aquela paisagem lá fora, é que vem essa ideia. Então, assim, primeiro é essa cultura, esse ambiente. Como é que está o ambiente? Preciso fazer. Então, deixo aqui a minha semente e deixo essa questão aí, vai depois, né, vai ficar de provocação, fica esse outro livro que é Cybercultura, que como também estamos fazendo esse salto de um pensamento anacrônico ou analógico para o pensamento digital. Como que eu crio agora o que se falou aqui nas primeiras menções, né, e não foi combinado, né, Rodrigo? A gente não combinou, mas estamos pelo menos alinhados, né, Miriam, aqui, essa questão de que como se eu trato inovação com rede de informação, porque é diversidade, a diversidade de pensamento, de visão. Eu afasto aquele pensamento grupal que só se pensa dessa forma, mas esse pensamento se torna mais adaptável, flexível, sujeito ou ele é acolhedor à inovação. Então, essas instituições que vão pensar essa transformação digital, porque ela foge dessa visão de que transformação digital é eu ir lá no Profisco e só contratar tecnologia. Ela foge da visão de que eu sou apenas ali, a normativa vai impor a realidade, como se o confronto da norma com a realidade vai tornarmos, no outro dia, todos adaptáveis a uma cultura de IVA. E não entender que vai ser realidade, norma e prática que vai dizer, o contexto social ali, o que mudou, o que vai ser colocado. Então, assim, essa transformação é um modo de pensar. É aquela pessoa, só trazer aquele exemplo, eu saio de casa, né, isso nas grandes cidades que tem mais engarrafamento é mais comum. Eu saio de casa, eu olho para o meu Maps apenas quando eu estou preso no engarrafamento, ou eu já olho quando eu saio de casa, a primeira opção que é qual a melhor via eu pegar. O seu pensamento, a primeira questão, o seu pensamento, como ele já se adapta a essas questões das suas escolhas, né? Ou nós aqui como um aplicativo do Fisco, que é o menor preço, quando eu estou saindo para fazer minhas compras, eu pelo menos utilizo um dispositivo, um aplicativo que é produzido pelo próprio Fisco, com base nos documentos fiscais. Então, trazer essa questão de que a transformação digital, ela tem um elemento com a cultura essencial de transformação. Né? Aí vai trazer aquela fase de Drucker, quando você não pensa essa questão da cultura, a cultura digere a estratégia no café da manhã. Não adianta trazer alguém aqui que vai falar, vai implementar, mas como que está? É uma cultura de absorção, de transformação? Como é que a gente está vivenciando isso? Então, é pensar nesse primeiro momento, e aí via a provocação de sempre essa pergunta tem que ser, de onde vêm as boas ideias? Da onde a gente vai olhar, colocou lá o estudo de caso de fiscalização de autoria contábil. Quais são as melhores formas de eu atingir um propósito dessa fiscalização? Quais são as maneiras que eu vou alcançar esse contato? Então, vamos seguindo. Dentro desses pilares, são essenciais a que a gente pense essas questões que transformação digital ela tem que estar ancorada em tecnologia, aí vocês vão definir o que vai ser contratado, o que vai ser pensado, em pessoas que são essenciais. Então, como eu lido com o cuidado com as pessoas. Hoje,
tem um cuidado não só organizacional, mas cuidado mental das pessoas. Como é que está a qualidade do ambiente, como está o clima organizacional. Né? Eu lembro de uma, parece que é distante quando a gente fala de administração pública, mas eu, como psicólogo, eu fiz um estágio no núcleo de atendimento, esses primeiros resgates de helicópteros. Então, para que essas pessoas pudessem resgatar outras pessoas, elas precisavam estar preparadas. Então você tinha, antes de qualquer pessoa entrar no ambiente de trabalho, ela tinha um termômetro do humor. E aí era uma forma de como que está o clima hoje. Tinha dias que tinham grandes resgates, o clima estava pesado. Então precisava de maiores atendimentos. Então, às vezes, vocês estão fazendo algum tipo de atividade que também o clima está pesado. Então, entender como que as pessoas vão responder a esse ambiente. Se o ambiente é essencial para despertar boas ideias, como é que estão as pessoas que fazem o ambiente, que circulam, que compartilham? E também, como que eu posso repensar os processos? Como que esses processos, de fato, se implementam, que possam ser revistos, que podem ser reanalisados, porque, a partir de agora, parem para pensar o desafio de que é, não só para nós como administração tributária, mas para as empresas que precisarão ter 2 processos simultâneos sobre 2 modelos tributários vigentes. O modelo com o ICMS, que vai durar até 2032, e o modelo do IBS. Olha os desafios que também nós vamos ter que tratar, seja para fazer esse lançamento, a separação. Vai precisar de uma escola fazendária nacional? Como que pode contribuir a EGFAS numa escola fazendária nacional? Como que vai ser os programas de cidadania, quando fala no próprio projeto da reforma, que existirá um projeto de cidadania nacional? Como que as experiências de cada estado serão levadas? E aí, quando eu falo as experiências, como ficarão as fiscalizações centralizadas? Toda a história que existe hoje, fiscal, do Estado de Tocantins, como é que ele vai ser adaptado a uma coordenação nacional? Quais representantes hoje da Cefaz Tocantins atuarão no comitê gestor? Então, tudo isso vai perpassar esses próximos anos. Serão anos de sangue, suor e lágrimas. Eu espero que tenha alegria, música, assim como esse ambiente está aqui hoje. Mas é necessário. A transformação está demandando e também a reforma vai esperar isso de nós. Pode passar? Então, assim, pensando, não ficou tão boa essa cor não, mas vamos lá que eu vou ler aqui. Quando eu falo em tecnologia, o que está pensando? A Elmira trouxe essa reflexão aqui. Qual é o papel nosso, qual é a nossa percepção da sociedade hoje? Tem uma nova sociedade que analisa uma nova perspectiva desse fisco. E aí, quando eu faço essa pergunta tendemos a pensar evolução ou transformação como melhoria. É um atalho mental que muitas das vezes tem uma pegadinha aí. Muitas das vezes você tem essa percepção de que evolução, transformação seria uma melhoria. Mas cuidado que essa lógica digital de que sempre uma evolução é melhoria. Porque se evolução fosse sempre melhoria, não estaria atestado lá no certificado de óbito aquela palavra, evoluiu para óbito. Às vezes, ninguém quer evoluir para óbito. Então, nem sempre evolução é a melhor resposta. O que precisa é criticidade, o que precisa é analisar. É analisar o quê? Essa modernização tecnológica com arrecadação eficiente, como que eu implemento? Porque a sociedade olha isso com um olhar, essa arrecadação subiu, mas o meu peso, olha a discussão que houve, apesar das ideologizações, apesar do viés que foi colocado, mas a sociedade, num primeiro momento, ainda que com esse cenário de redes sociais, vocês viram que a EGFAS tem rede social, a Cefaz tem, vocês viram que houve toda a discussão do PIX em janeiro. E preparem-se, que a reforma quer esse consumidor, ela vai colocar um hífen cidadão. Ela traz aquela questão de que não é mais só apenas consumidor, mas é um cidadão consumidor, porque o imposto vai ficar claro para ele que é por fora. Ele vai ter, se ele está em algum programa social, ele vai ter o cashback de devolução. Ele vai participar de forma mais ativa dessa relação.
Então, essa arrecadação tem que aumentar? Tem, mas ele vai ter mais meios de saber de que fato é a alíquota que ele está pagando. Essa discussão já está acontecendo agora. Por que vocês acham que até agora não definiu qual é a alíquota? Porque quando tem mais exceção, a alíquota fica maior. Mas aí o que tem colocado já há uma discussão na sociedade que a alíquota será do IBS. Hoje ele não sabe, porque está lá na origem, é um valor que aí joga crédito presumido, faz uns cálculos que aí é um cálculo de pressuposição. Mas quando ele saber de fato por fora o quanto que ele está pagando, quando ele olhar ali na nota dele o que é imposto, o que é produto, tudo claro, como que vai impactar de fato essa modernização na nossa relação de falar com esse cidadão consumidor, de falar com esse contribuinte aqui. Então é pensar como que eu vou combater essa evasão fiscal, como que eu vou fazer justiça fiscal nesse novo cenário. Se é pensado que agora a gente segue os princípios, né? Neutralidade, cooperação, simplificação. Olha o desafio. A nossa mentalidade foi construída num sistema complexo. Agora pedem que, a partir de 2026, aquela frase até um pouco banal, vire a chave, que é fácil falar, né? Como se fosse assim, vira a chave, e todo mundo agora só pensa de forma simplificada a partir de 2026. Na hora de produzir normativa, na hora de enfrentar o sistema, na hora das discussões que vão existir no comitê gestor junto com o CONFAS. Será que é só assim? Todo mundo vai estar, o princípio da simplificação vai estar lá tão operando? E será que esse princípio da justiça fiscal vai ser tão evidente a partir de 2026? É só virar a chave? Então, assim, esse olhar que essa sociedade pensa também, que aí tem a discussão, você vai quem os estados mais dependentes de incentivo fiscal coloca aquela questão, mas o desenvolvimento econômico que era feito por incentivo. Agora, não tem incentivo. Como que vai se fazer esse incentivo? Como que as administrações tributárias, que não vão olhar mais para a renúncia de receita, vão trabalhar com gasto para produzir desenvolvimento econômico, para atrair empresa, para mostrar que existe, de fato, neutralidade daqui para frente? E esse olhar, ele começa a ter um elemento novo, que é as redes sociais, que vão demandar o quê? Transparência e confiança. Transparência é princípio. O comitê gestor, aí vai ter discussão se a gente pensar assim na questão tecnológica. Eu vou ter transparência algorítmica. O que é? Se eu coloquei uma regra lá de devolução, de split payment, de autuação, o contribuinte vai ter acesso ao algoritmo que fez o lançamento lá no comitê gestor. Se agora o modelo é um modelo de devolução financeira para devolver dinheiro e colocar na economia, ele vai acessar a todo instante o comitê gestor, como nós também deveremos estar a todo instante olhando para essa conta corrente no comitê gestor e verificar, está certo? É aquilo que tem que vir para o estado de Tocantins mesmo? Onde que encerrou esse produto? Tem algum evento que marque que ele, ao invés de encerrar em Miracema, ele encerrou em Gurupi? Gente, não vou falar a idade, mas eu falo sempre com a Sônia, que eu lembrava, não tem em geografia, né? Tinha que aprender as capitais. Eu sou da época que Tocantins nem era Palmas a capital, eu aprendi que era Miracema do Norte, então não vê assim a questão da idade. Mas eu tento ainda me manter atualizado, mas nem Miracema do Norte, né? Miracema do Tocantins agora. Mas vocês entendam esse olhar agora, essas mudanças que estão vindo. Então, essa transparência, o modelo precisa ter confiança. Vocês já pensaram? Façam essa possibilidade de olhar para esse futuro, essa projeção. Vocês imaginam que em 2029 a gente entregue um sistema para a sociedade tão complexo quanto o que é hoje? Vocês acham que estamos preparados para isso? Qual é o descrédito que isso pode trazer? E como que isso vai demandar uma postura, né, do que vai vir para nós? Mas é entender esse olhar que vem, impacta nessas transformações reais hoje do dia a dia, com a reforma tributária, com a transformação digital. Pode passar, Romo. Então, assim, é pensar um fisco hoje que passa por umas discussões de paradigma. É o paradigma da penalidade ou é o paradigma da cooperação? É o paradigma da competição fiscal ou é o paradigma da cooperação entre os estados? Porque hoje, a cadeia do IVA vai ser interessante eu saber, porque ela pode encerrar lá no Espírito Santo, mas saiu daqui, passou pelos municípios daqui, e se o tributo só é do Estado quando chega no ponto final,
todos os entes precisarão trabalhar entre si, precisarão fomentar essa competição que existiu, ser transformada numa cooperação. Mas entender que o nosso papel hoje é de um fisco como provedor estratégico de informação para a sociedade. Eu coloquei algumas ferramentas ali que já são pensadas. Você tem a nota fiscal fácil, você tem o menor preço, a menor hora. Somos a base central de dados de informação hoje e o que nós estamos devolvendo para a sociedade. Só para vocês terem uma ideia, empresas hoje que trabalham com dados para descontos, cupons, são loucas nessa base de dados e querem ter acesso. E aí tem um dilema. O que é hoje a pergunta que tem que ser feita? O que é sigilo fiscal? O que é sigilo empresarial? O que é sigilo pessoal? Se eu estou comprando algum remédio, algum produto que me defina como pessoa, por que eu estou assegurando isso? E esse fisco provedor de informação estratégica, eu estou promovendo isso, eu estou transformando a sociedade com soluções. Se tem coisas que passam pela reforma de transformação digital, declaração assistida, split payment, documentos fiscal eletrônicos único, declaração única, e as novas capacitações que vão precisar disso. Olha todo um desafio que é colocado. Né, e entender essa frase que eu acho interessante do Harari, que é nosso papel. O Harari, naquele livro Sapiens, ele coloca esse dilema que nós temos hoje, que é um emaranhado de informação, um oceano de informação e pouco conhecimento. E antes a gente tinha aquela frase que era o seguinte: conhecimento é poder, informação é poder. O Harari faz essa provocação. Não adianta nada você ter informação se você não traz clareza a ela, se você não traz aplicação a ela, se você não traz sabedoria ao conhecimento que você tem para a solução que você tem. Então, assim, são questões valiosas para esse momento de transformação. Mas é importante também fazer uma reflexão que também não estamos chegando ou vivenciando imediatamente esse admirável mundo novo. Não vão assustar também totalmente. Ah, não parou, vou desistir, vai ser isso. Não. Esse admirável mundo novo, ele é neutro. A sua aplicação que vai ser positiva ou negativa. Eu gosto de colocar um exemplo que aconteceu comigo. Naquele tempo, já tem um tempo, assim, que quem lembra da época do SF, tinha o SF, quem lembra aqui do SF e do PAF-SF? Quem lidou com ele? Entendeu, Edmar? Lá, ó. Quem mais aí, ó? Ó, vamos falando, vamos marcar a idade aí. Esse período, olha lá, Greve, beleza? Lá, o Greve ia ter. E aí, naquele período, eu lembro, a gente ia fazer diligência para ver se o contribuinte estava utilizando. E a relação de um auditor fiscal dentro do estabelecimento nunca é suave, né? Ela passa por momentos mais de tensão. E aí, o que aconteceu? Eu estava entrando, ele olhou para minha prótese assim, minha prótese abre, fecha, mas eu fiquei de provocação, né? Fiquei perto do ECF, porque já não entendi para que serviu o ECF. E aí ele viu o papel, eu coloquei do lado da minha mão, assim, perto do ECF, ele ficou olhando, aí no interior eles ficam bravos, saem de frente da loja, aí chegou para fora da loja e falou assim: olha, desisto, não tem mais jeito, estão mandando até robô para fiscalizar a gente. Então não é assim, não chegamos desse admirável mundo, nem eu sou um robô, entendeu? Mas nem temos que trabalhar como um robô, entendeu? Somos pessoas, então entender que é um processo, esse processo demanda novos saberes, novas situações, entregamos novos valores também para a sociedade. Então, entender o que passa agora para essas modificações ligadas, mas entender que, fundamentalmente, somos hoje um provedor de informação estratégica para os fiscos. Se navegarmos, aprofundarmos no emaranhado de informação que existe nos documentos fiscais, nos documentos de meios de pagamento, né? O Sônia trabalha ali também, estão integrados. Tanta coisa vem de informação ali. Tanta coisa pode ser utilizada. Essa integração, o que pode se mudar? Podemos pensar num documento único de meio de pagamento com escrituração e documento fiscal? O blockchain pode ser a resposta para isso? Então, são provocações que isso tem que habitar na nossa realidade. Pode seguir, Romo. Miriam, vou pedir só uma coisa. Quando estiver faltando uns 15 minutos, você me alerta para eu não atrapalhar o almoço de ninguém aqui. Não vou colocar na minha conta que atrasou o almoço. Mas vamos lá para ser certinho. Então, vamos lá. Pode voltar, você passou muito rápido. Volta aí, duas aí. Pode voltar. Volta. E aí?
E, não, pode seguir, segue. Pode seguir. Ah, porque já apareceu direto. Deixa eu falar uma coisa. E se eu pudesse chegar aqui agora e fazer uma pergunta para um oráculo, para os nossos desafios de transformação fiscal que vamos enfrentar nos próximos anos. O que nós deveríamos imaginar para esse oráculo para nos prepararmos para esse contexto que virá? Eu acho que a gente tem que fugir de duas síndromes, dois problemas que afetam o nosso dia a dia profissional e às vezes até pessoal. Primeiro é a chamada síndrome de Medusa, aquela figura da mitologia que era o quê? Se você olhar, você vira pedra. E muitas das vezes a instituição tem receio de olhar para dentro de si, para olhar para os processos que não estão funcionando, para rever situações e você também encarar o que de fato não está sendo produtivo, não está sendo satisfatório você conduzir aquilo. Então é uma síndrome assim, de não querer ver por medo do que eu tenho que lidar. Isso é uma questão de infantilização profissional ou pessoal. Por mais indesejável que seja, eu preciso encarar o que eu preciso chegar de melhoria. Então afastar nesse momento de transformação digital essa síndrome de Medusa. Encarar num outro contexto, eu também tenho que me afastar de uma outra síndrome, que é a síndrome ali, a de baixo, de Janus. Janus, aquele figura mitológica romana que deu origem ao mês de janeiro, porque ele, no mesmo ser, ele tem o passado e o presente e o futuro. No mesmo ser, ele conversa com esse futuro que vem e esse passado histórico. E é entender o quê? Que, apesar de compor uma mesma instituição, uma mesma organização, eles não se olham, eles não se conversam, eles não compartilham, eles estão com faces opostas. Então, o que eu trago de experiência, se eu não dou o olhar do novo, ele não cresce. E aí é uma conjunção. Eu participo de uma mesma instituição, eu participo de uma mesma história, mas eu tenho que agregar o que a experiência me trouxe, a vivência, com o que eu tenho de inovação, de novo, essa conjunção que transforma. Então porque o que pode ficar, né, encerrando essa parte da transformação digital, é pensar o seguinte: não há nada mais arriscado do que, num ambiente em transformação, você continuar vivendo o status quo, vivendo porque sempre foi assim, porque tem que ser assim, quando tem um contexto de mudança. E às vezes tem uma questão que às vezes nos acostumamos ao óbvio, porque nós tememos a mudança, tememos esse olhar do novo, tememos esse medo. Então fuja com isso, enfrente essas possibilidades que uma transformação digital, uma reforma tributária vem trazendo. Precisa ter essa preparação, mesmo se é culturalmente, de absorção desse novo olhar, desse refinamento desse seu olhar. Né? Como que você, às vezes, vai precisar despraticar as normas, não foi falado aqui? Aprender, desaprender, reaprender. É um exercício também de despraticar o cotidiano, a norma. Né? Tem uma frase lá do Manuel de Barros que era: eu estou vendo o agaço ou a garça que está vendo eu no lago. Então vamos seguir. Pode seguir, Romulo. Isso. Agora, pensada um pouco da transformação digital como gestão de pessoas, como gestão de processos, gestão tecnológica e esses impactos, vamos entrar de fato nesse modelo operacional. E aí, que fique bem destacado aquilo ali, que é algo em discussão. Essa transformação digital, esse modelo operacional discutido no INCAT, é o modelo que está fazendo parte das conversas do PAT RTC, é o modelo que está passando sobre essas discussões. Ele é o quê? É algo que ainda precisa ser consolidado com os testes. A partir de agora, aí eu vou fazer uma convocação, um chamamento que foi tratado aqui, da importância de mais pessoas nesses grupos de trabalho, de mais pessoas auxiliando e trazendo visões de diversidade. De mais, não vou falar mais mãos, que eu só tenho uma a oferecer, mas vocês têm duas, então vou ficar até mais tranquilo. Mas, assim, pensar esse novo cenário aqui, que a gente vai entrar do modelo operacional, de que precisa de mais pessoas, porque a entrega 2026 está ali,
e os grupos estão precisando de pessoas, de fato, para compô-los. Vamos lá? Então, assim, pensando um pouco dessa fase da transição, que já começou com algumas mudanças, você pensa, só para colocar para vocês pensam que é só 2026? Não. Tem um evento de conciliação financeira que já está funcionando, que é para demarcar o pagamento. Se o imposto é no efetivo pagamento, o evento de conciliação financeira já está funcionando hoje, mas ele é pensado na reforma. Então, tem várias coisas que eu vou passar aqui que já estão em funcionamento, mas não é para 2026, é agora. Situações de crédito presumido, esses eventos, essas datas já demarcam principalmente uma transição em que, num primeiro momento, vamos precisar de utilizar o que tem agora. Então, vai ser documentos fiscais eletrônicos. Vocês viram que as declarações pela EFD, elas vão ser apartadas das situações. Essa é até uma nota, que é IBS, vai ser por outra forma. Tem um grupo próximo, que aí é um desafio para cada um de nós, que nós não éramos da nossa competência, que é o quê? A fiscalização das instituições financeiras, a declaração da DESIF. Tem um grupo participando agora, né, eu participo dele também, para tratar os serviços financeiros. Mas quem foi aqui preparado para fiscalizar banco? Quem foi aqui que vivenciava a fiscalização agora num contexto de arranjo de pagamentos como contribuinte? Aí, para os ativos virtuais, aí eu estou falando de criptomoedas, estou falando mesmo num contexto hoje de Bitcoin. São novas competências que vão ter que treinamento aqui na escola fazendária. Porque quem fez o concurso até então, ou quem entrou, pode ser que ainda daqui para frente entre com essa formação. Mas agora, todos nós não tivemos esse olhar. Então, é pensar que nos 2026 tem um lado para o contribuinte, aquele lado da conformidade, que é o quê? A grande questão, temos um dever de sair de um fisco de obrigação acessória para um fisco de conformidade e gestão de risco. Tanto que em 2026 tem a previsão de que o contribuinte que cumprir regularmente as suas obrigações para a calibragem, né, da alíquota de 0,1 e 0,9 do CBS, poderá ser dispensado o recolhimento do imposto. Então é só para tentar testar o sistema. E aí, como nós vamos estar preparando também, vai existir, já vai estar pronto no comitê gestor a declaração assistida? Como que essas outras bases tributárias, essas questões ligadas aos ativos digitais, streaming, as questões ligadas à computação em nuvem, tudo é base de cálculo, tudo é serviço. E nós que vivenciamos um mundo de mercadorias, como que chegaremos ali em 2032 com o fim dos incentivos fiscais, do ICMS? Então, essa transição, ela é um desafio enorme para nós, para as empresas, que talvez uma empresa vai sofrer um alto ICMS, mas também de IBS ao mesmo tempo. Como será essa fiscalização centralizada? Vai ter um evento que vai marcar que o Espírito Santo já iniciou a fiscalização e que as atividades que começaram aqui por Tocantins, como fica, e os municípios aqui, que Palmas iniciou. Então, e também aprender a conviver com esses três entes ao mesmo tempo. Esses grupos de trabalho são interessantes, que eu não vivenciava muito a fiscalização de serviços bancários, mas hoje na declaração já começar a aprender o que é a questão da taxa do spread, da questão da taxa de câmbio, quando você vai fiscalizar. E aí para pensar, esse sistema financeiro que vai ser devolvido, quem investia, pegava empréstimo, não era crédito que ele assumia para o seu negócio, agora é. Então, toda a estrutura de fiscalização que nós pensamos no crédito indevido, nas noteiras, ele muda para um cenário de como está a apropriação ou os débitos desse imposto. Onde que se encerrou a cadeia? Qual evento vai marcar isso? O que o comitê gestor recebeu ou não? Então, são questões que nós temos um prazo curto, um prazo que já existe documentos, eu vou passar por eles, que trafegam desse 2026, 2025, né? Já tem coisas em implementação para testar e para a gente ir acompanhando. Então, acompanhar esses períodos mais relevantes, 2026 já é o início, as questões com fim aqui, o início do imposto seletivo, que também é uma nova forma de acompanhar
do que vai ser base de cálculo ou não. Então, seguiremos aqui, Romo. Mas quais são as premissas? O que o modelo operacional está fazendo hoje? Que grupos existem que vocês podem colaborar, que estão fazendo atividades, que estão tentando trazer soluções para 2026 em termos de automatização e legislação? Primeiro, o maior desafio que eu vejo que é transformar essa mentalidade que não era estruturada na simplificação em pensar de forma simplificada. Né? O Leonardo da Vinci dizia, né? A simplificação é a maior das sofisticações. Não é. Quem vê um Messi, quem vê um jogador de xadrez poderoso, você acha que é fácil, mas vai fazer. Né? E o que a gente vivenciou, a complexidade, como vão conseguir simplificar? Como entender essa base ampla, que tudo é serviço, tudo não ficamos mais na erosão da base tributária da mercadoria, né? Do que é meio de pagamento, do que é criptoativos, do que é computação em nuvem. Como que isso, essa base ampla agora, ela vai ser, não vai ter essa discussão, não vai estar mais fragmentada, não, daqui é do Estado, daqui é do município, daqui é da União. Não. Todos estamos pensando de uma forma, de uma base ampla para todos, para acreditamento amplo também, para sair aquela discussão. Não, isso daqui não dá crédito, isso dá crédito. Tudo vai dar crédito. Né? E aí, aquilo que nós já passamos, a transparência, a não cumulatividade, que é o princípio maior hoje, né? Porque se o creditamento é amplo, a não cumulatividade deverá ser essência do modelo. E o que assusta muitas empresas hoje, o tal do split payment. Sendo ele já aplicado em países europeus, Canadá, aplicado de uma forma mais limitada no Chile, mas vai ser a nossa realidade. E tem uma discussão aqui, porque diferentemente de outros países, o Banco Central nosso entrou no mercado de meio de pagamento, que ele ofereceu o Pix, outros países não. Aqui, nós temos também um modelo do cashback. Vocês viram que tinha um problema agora de benefícios sociais, pessoas utilizando para gastar no Tigrinho. Isso tem que ser travado na origem. Então, não permitir que um dinheiro de cashback seja gasto com valores ou questões que não são devidas. Mas isso vai fazer como? Com dinheiro que é contrato eletrônico, que é o Drex, que o Banco Central já está oferecendo. A grande situação é se traremos a responsabilidade do split payment para o Banco Central, ou se ele vai assumir essa responsabilidade, ou os meios de pagamento de ponta, aquelas questões Cielo, Redcar, Rede, Get, né? Então, assim, essa é a grande questão. Mas parem para pensar, vocês têm uma cadeia aqui agora de um curso de auditoria contábil. Se o split payment e tudo gera crédito vão ser a regra, a fiscalização ela vai ter que ser muito dedicada às questões de fraudes estruturadas e auditoria contábil. Entender o novo fluxo do dinheiro é a essência agora. A rastreabilidade, por isso que vocês vão perceber que surgem cada vez mais eventos para marcar esse início ou fim da transação. Tem até uma situação que não vou aprofundar aqui, mas você tem hoje um registro fiscal para tirar aquela pergunta que fazia parte de um comércio lá da Suíça, e não aqui, que era, é com nota ou sem nota? Porque agora não independe. Por que independe? Porque o fluxo financeiro já vai estar demarcado se tem ou não nota. Porque para fazer o split, tem que saber qual é o documento fiscal que está amarrado. Por isso que existe o evento de conciliação e essas questões de fazer já o recolhimento de forma antecipada. Aí, quando você faz o recolhimento de forma antecipada, não tem guia de pagamento. Os contribuintes estão acostumados a guias para 27 estados, 5 mil municípios, uma federal. Então, já é uma simplificação, mas entendo que vai demandar essas mudanças. A tributação ir para o destino e produzimos uma declaração assistida. O modelo do Chile, só para ter uma ideia, ele tem um percentual de erro ou contestação do contribuinte de apenas 8%. Então, é uma forma de entender que ele funciona e pode garantir a eficiência do modelo. Então, assim, essas são as premissas e onde os grupos estão trabalhando e onde provavelmente, porque aqui eu estou falando do modelo operacional, não estou falando do
dos segmentos lá da legislação. Entendeu? Pode passar, Ron. Aqui, para mostrar que já existe, né, provavelmente já tem representantes até aqui de Tocantins, mas a formalização dessa atuação conjunta de um pré-comitê gestor já foi atuada, né, nesse ato de cooperação técnica, em que você tem os grupos ali, ó, grupo de técnica normativa, técnico tributário operacional, financeiro operacional, que é o grande desafio, porque tem uma pergunta que está sendo feita já agora. O dinheiro que está no comitê gestor é receita originária ou é receita transferida para os estados? O que está lá? Tem perguntas de natureza financeira aí que precisam ser respondidas. A que momento esse dinheiro vai ficar liberado já para os estados? E aí eu vou ter empossamento desse valor retido no comitê gestor? Se esse valor ficar lá por alguns dias, os estados podem utilizar como algum tipo de securitização, de fazer algum tipo de rentabilidade com isso? O mercado financeiro já está interessado. Se esse valor repesado no comitê gestor pode ser alguma forma de rentabilidade para os estados. Então, são questões que impactam no nosso dia a dia. E já tem os grupos técnicos, aí eu estou falando da Confederação Nacional dos Municípios, o Concefaz, a Frente Nacional, para esses grupos trabalharem. Mas vamos lá, Rom, porque eu já pedi, já vou sair daqui com alguns representantes. Então, entendam quais são os grupos essenciais. O que está em vermelho ali é o que é crítico. Tem que ser entregue até 2026. O que está em cinza para baixo, vocês vão ver, aí, ó, fiscalização, cobrança, contencioso, nem vou entrar nessas discussões, que são mais tormentosas, mas são situações que você ainda não está no estado crítico. O que é crítico? É o cadastro. Tem um desafio hoje, que vocês viram que a Receita Federal lançou o cadastro alfanumérico. Isso impacta toda a autorização dos documentos fiscais eletrônicos. Como é que eu vou autorizar isso? Esse cadastro, como eu integro os 3 cadastros, municipal, federal e estadual, vai ser uma estrutura toda em blockchain centralizada, porque o cadastro tem que ser único. Como que eu vou fazer esses novos campos dos documentos fiscais eletrônicos? Quem tiver curiosidade, já existe uma nota técnica para isso. O campo, o que ele tem de informação, o que tem de informação de IBS, CBS, imposto seletivo. Mas já estão fazendo. O que está em amarelo é que já está com um pouco de atraso, mas está em tratamento. Aí eu estou falando do documento fiscal eletrônico, das declarações. E aí, quem tem uma expertise, né, Sônia aí que trabalha com meios de pagamento, pode ir com a declaração das instituições financeiras, pelo menos para a gente ir conhecendo como é que vai ser. Então, porque tem uma definição, o que vai ser? Sempre terá que ter um documento. Mas o que vai ser? Documento ou declaração? Isso impacta até na forma do modelo. Por quê? Quem recolhe por split payment, ele coloca dinheiro no mercado mais rápido. O crédito vem porque já está recolhido. Quem apura, quem adquiriu de quem faz apuração por declaração, demora 30 dias para colocar esse crédito, porque é efetivo o pagamento. Então, isso vai impactar até de quem você compra. Vai fazer a diferença. Então, é entender, porque se eu espero uma apuração, 30 dias. O documento com o split payment, ele recolhe no exato momento. Com a guia de apuração, 3 dias. Então, como que eu vou atuar nesse modelo? Então, a apuração do IBS, que eu tenho que torná-la toda automatizada lá no comitê gestor, e são todos esses grupos. Então, eu atuo também num grupo que vocês estão vendo aí, que está tudo em cinza, que é o cashback, que é muito essencial para definir se eu compro de uma empresa do Simples Nacional ou compro de uma empresa do regime ordinário, eu dou o mesmo cashback? Se eu... qual é a situação que eu vou devolver no cashback na hora da compra ou só 30 dias numa conta do cadastro único? São perguntas que precisam ser respondidas para o negócio funcionar. Então, são todos os grupos que hoje precisam de mais pessoas e tratar ali. IPA é informação para apuração, RIBS é o registro de informação do IBS. Esses grupos precisam de mais colegas para que, de fato, a gente avance na implementação e nos testes. Precisa já estar no segundo semestre testando isso. A nota emitida, o split funcionando, a declaração, pelo menos com as informações essenciais para ela fazer a apuração, para simplificar, porque o IPA e o IBS é para você o quê? Produzir dados e fazer a declaração para o contribuinte. E aquilo, quanto melhor a nota é emitida, mais certeza ele vai ter
dessa apuração. Então, são os grupos. Tinha que trazer aqui essa visão, né? Porque hoje precisa mais gente, foi colocado aqui, né? Que, né, a própria Márcia, né, trouxe a questão, né? Que precisa de grupos, precisa de mais pessoas participando. E aí, com efetividade, com mais pessoas, com certeza vai avançar mais tranquilamente. Pode seguir, Romulo. Isso. Então, aqui, esse processo, eles trabalham da seguinte forma. Eu tenho... Cada caixinha dessa é um grupo que está atuando. Entender que o documento, ele muda até o caráter do documento fiscal eletrônico hoje. Ele tem caráter declaratório e confissão de dívida. E aí ele já passa ali esse crédito, quanto que ele tem, o quanto que ele vai repassar de crédito financeiro, como que esse dado vai ter colocado. Entender que hoje os documentos não são mais do fisco estadual, do fisco municipal ou da Receita Federal. Tem que mudar esse conceito. São pertencentes à administração de todos esses entes. É uma fiscalização de cooperativa. Mas onde vai ficar? Quem que vai proteger esses dados? Né? Se eu estou colocando que segurança da informação é essencial num contexto de transformação digital, quem será o responsável por protegê-los, por guardá-los? Né? Então, esse compartilhamento. O modelo de apuração com declaração assistida. Ai, cuidado. Cuidado. O modelo da declaração assistida vai precisar, quem olhar a nota técnica, de uma série de eventos. Eventos quando eu compro do produtor que tem crédito presumido. Evento de quando ele está encerrando uma cadeia de combustível que é monofásico. Tudo são eventos que já estão declarados em norma técnica hoje. Você tem arrecadação pelo modelo do split payment, trabalhando já efetivamente. O split payment vai impactar em custo, vai trazer mais algumas coisas. Quem que ele define, com quantos dias? E aí tem aquelas questões, esse split payment, ele é manual, ele é simplificado, que é o do varejo. O que é o simplificado? O varejista ele vai ter uma taxa única para fazer o recolhimento ali naquele momento, para depois, na apuração, fazer o acerto. Porque vocês imaginam a imensidão que é o varejo. Se todo o sistema tiver alíquotas diferentes que foram colocadas, ou mesmo se não ficar específico ali com aquela redução, isenção, então ele trabalha com uma alíquota e faz o simplificado no varejo. Agora, nas cadeias B2B, entre as empresas, ele vai ser o inteligente. O que é o inteligente? Ele consulta no comitê gestor se tem crédito e abate lá. E aí você vai ter até uma figura do super inteligente, que já faz isso na devolução, na operação. Então, o split pay mesmo, ele é o grande desafio, mas ele impacta como, que modelo ele vai ficar? Ele vai ficar no início da cadeia, no varejo? Ele vai ficar na centralização? Tem uma recomendação da União Europeia, que é o quê? O split é essencial para evasão tributária. Ele diminui. Só o quê? Ele deve ser escolhido o segmento em razão do impacto que ele traz, principalmente para os pequenos. Traz mais custo, traz problemas no fluxo de caixa. Mas se esse fluxo de caixa ele estiver sendo controlado rapidamente com essa devolução, o impacto é menor. Porque essa alíquota ali no que ele compra, no que ele contrata de empréstimo, ele vai ter os créditos também. Ele pode trazer essa velocidade. Lá fora é chuva? Até chuva. Eu trouxe. Aí, beleza. Então, vamos lá. Então, o split traz isso. E no final, que principalmente, os colegas aqui do Tesouro vão vivenciar esse dilema aí, essa distribuição. Em que tempo? De que forma? Qual é a origem da receita? Como está sendo distribuído? Se o dinheiro fica parado, eu posso rentabilizar ele como? E aí vai ser ali na arrecadação a questão da guia única. Hoje, minimamente, seriam 2 guias, uma para o CBS e para o IBS. Pensa-se em uma guia só. Só que há uma opção, né, de ter uma separação para que caiam de forma separada entre Estados e União. Estados, município e União. Pelo menos hoje substituiria para 2 guias. Mas isso é algo que está sendo avançado. Em termos de fiscalização aqui,
Se a apuração é centralizada, que a grande inovação do comitê gestor é uma apuração centralizada, não mais por CNPJ, e sim pela empresa. Então, é algo também inovador, porque, não importa se essa empresa está aqui no Tocantins, está em São Paulo, no Espírito Santo, a apuração é centralizada. Lá ele vai ter um conta corrente centralizado no comitê gestor. E aí a importância de não apenas o documento fiscal, mas eventos e notas que complementam o crédito, complementam o débito. Por isso que vocês vão ver na nota técnica da reforma tributária, tem lá a nota de complementar, a nota de ajuste crédito e a nota de ajuste débito. Tudo para ir acertando essa apuração na declaração assistida. Então, são essas caixinhas, essas 6 caixinhas, 5, né? 6. 6 caixinhas que estão, de fato, metendo a mão na massa. As outras são mais legislação, mais algumas discussões. Porque, para 2026, isso, do início da emissão do documento até o final, tem que estar pronto. E tem que esse pagamento estar lá, atrelado já a essa transação. Ainda que o pagamento iniciou sem documento fiscal. Pode passar? Só para título de conhecimento, quem quiser ver o que eu estou falando, já saiu a nota técnica. Aí vocês percebam que é uma nota técnica dos 3 fiscos, é a primeira que isso aconteceu. Ali eu tenho o primeiro código que substitui a nossa realidade, que é o Código de Classificação Tributária. Ele substitui o quê? O CFOP ou o CFOP, a critério do gosto do freguês. Mas o que é o Código de Classificação Tributária? Para cada fato gerador, você tem um código. E aí, lembra que tem na reforma a alíquota reduzida de 60%, isenção, alguns descontos. Já todos, ali cria o Código de Classificação Tributária. No Portal Nacional tem também a tabela, para observar a tabela com esses códigos. E tem também os eventos que vão ser utilizados, principalmente o evento de creditamento. Porque, pessoal, já está definido que terão 2 apurações. Uma, regra geral, e outra para a Zona Franca de Manaus. Então, o sistema já começa com essa complexidade que ia ser, em razão dos benefícios e tratamentos diferenciados da Zona Franca, terão 2. Mas se o contribuinte não tem esse acompanhamento, lembram, tem um evento que eu acho interessante, que marca essa mudança, que é o evento do fornecedor marca o efetivo pagamento. Imagina sou um supermercadista, comprei do produtor rural, o produtor rural na reforma ele só tem crédito presumido. Aí esse crédito presumido, como que eu vou me apropriar dele? Somente quando eu marco na nota que teve a confirmação do pagamento e ele marca na nota que teve o evento ali de autorização do fornecedor aproveitar esse crédito. Entendam? Até aí tem aquela lógica, porque aí lá no Espírito Santo tem produtores que ainda estão numa lógica que não querem emitir nota. Na reforma, o produtor, o crédito presumido dele vai ser baseado nos créditos e débitos das operações que ele pratica, é o tanto de crédito presumido que ele oferece. Se ele não tem venda, ele vai oferecer muito pouco crédito presumido. Então, eu não, como adquirente, não vou adquirir desse produtor rural. Então, entendam como um sistema de tributação financeira, ele impacta totalmente diferente do sistema de creditamento escritural. 2 questões, premissas básicas. O modelo deixa de ser escritural e passa a ser financeiro. Outra premissa, o fato gerador caminha de mão dada com o fato financeiro agora. Então, se é para ficar alguma coisa, é para ficar o seguinte: modelo financeiro para o escritural, modelo escritural para o financeiro e fato gerador caminhando com o fato financeiro. Aqui, quem quiser olhar, está lá disponível. Pode seguir, caminhando já para o nosso, parte final. Antes de entrar nessa parte, querem fazer alguma pergunta aqui agora? Aproveitar? Alguma dúvida que passou? Está chovendo, então não pensem em correr para o almoço. Entendeu? Querem fazer alguma pergunta? Eu vou entrar agora mais numa parte visual para a gente encerrar.
Mas tem um outro momento também, depois pode mandar, não sei se Elmira vai dar uma oportunidade depois para eles perguntarem também, tá? Tem e-mail, fiquem tranquilos. Mas eu já estou caminhando aqui para a gente passar na parte visual de tudo que eu falei. Mas só levantar a mão e eu estou aqui para responder vocês. Primeiro aspecto. Olha aqui que vocês... Aqui eu estou falando da arquitetura tecnológica da reforma. Tudo que eu só coloquei em termos de linguagem, agora eu quero tornar de forma visual. Percebam aqui que nessa arquitetura eu preservo a independência dos entes. Pode haver sincronismo, mas a base está protegida aqui, ó. Aqui eu tenho, olha ali, os novos fatos geradores, que é isso que eu coloquei, concurso de prognóstico, os tigrinhos, os novos fatos geradores estão ali, planos de saúde, né? Tudo vão trazer, aí vai ter essa discussão, gás, o Espírito Santo antes, porque o Espírito Santo tem uma base grande de petróleo e gás, ele já definia que gás é no documento fiscal eletrônico. Mas hoje, no modelo do IBS, o gás é nota ou declaração? Essas discussões têm que ser vistas, né? Então, assim, ó, eu tenho os novos fatos geradores, aqui a base, eu estou colocando a base mais dos municípios, que aí eu vou ter a DESIF, eu vou ter a nota fiscal de serviço eletrônica, aí tem a pergunta, é a nota fiscal de serviço eletrônica padrão nacional, entregue pela Receita Federal, que aí a base total são os MEIs, ou é a base de cada município, o formato de cada município? A ideia é que você vai padronizar para um modelo de apuração independente da forma que você emite, preservando a sua forma de emissão. Se Palmas tem um modelo de nota fiscal de serviço, ele pode encaminhar, mas ele vai chegar no momento que ele vai ter uma informação para apuração, que é a conversão desses dados. Mas pode utilizar. Eu tenho a DESIF, que é a Declaração das Instituições Financeiras. É o grande modelo hoje aí de base de dados que a gente não trabalhava, mas que, com certeza, vai ter uma garimpagem grande nela. Aí tem um ambiente de autorização que existe hoje dos documentos fiscais eletrônicos. Dos documentos fiscais eletrônicos. Aí eu vou ter aí o CCC, ali eu estou falando das autorizadoras hoje, Rio Grande do Sul, Receita Federal, os estados que autorizam, né? Ali, então eu estou preservando cada uma na sua caixinha, mas tem um sincronismo. Quando eu vou falando já da distribuição desses documentos, eu vou estar sincronizado, mas ali aquele cadastro que vem da Receita Federal, ele está compartilhado? Aqui a arrecadação da CBS, aqui o ROC é o registro das operações contábeis ali, né, da contribuição. E aí eu vou ter também uma distribuição do documento fiscal eletrônico ali, no comitê gestor. Aqui eu ainda estava nos estados. Ali em cima, IBS, já no comitê gestor, aqui no ambiente da Receita Federal. E tudo que é ambiente do município, do estado ou outra fonte, igual a NTT, que acessa, ou mesmo a ANP, esses ambientes preservados. E o contribuinte, a guia ali de pagamento do IVA, ele tem um portal do contribuinte de acesso. O que acontece internamente, por trás da interface, o contribuinte nem vai ter a percepção. Mas a nossa governança, a nossa gestão, a nossa proteção, segurança, sigilo fiscal, é desafio, desde que eu, como Secretaria da Fazenda, ou como participante do comitê gestor, é responsabilidade. Então, tem essa visão ali de como vai ser estruturado esses repositórios, seja o repositório de integração dos dados de cadastro, que são essenciais, integração dos documentos, integração dos sistemas de autorização, integração em algum momento, ou conexão em algum momento, com os sistemas de pagamento, com os sistemas do Tesouro de distribuição. Então, assim, essa visão é uma visão ainda, né, de referência. E, teve um período que a Receita tem um grupo lá de tecnologia, é uma excelente discussão isso, porque o que viremos contratar em termos de tecnologia? Será tudo de terceiro? Será desenvolvido por nós? Tem essa visão. Será tudo desenvolvido por Serpro? Isso impacta. Quem vai ter governança e gestão quando você não desenvolve? Ou vale a pena contratar
O modelo mexicano é um modelo todo terceirizado. O modelo chileno, ele pega algumas partes. Outros estados europeus geralmente tomam essa gestão. Então, é uma discussão também profunda a ser feita. O SERPRO vai ser o autorizador de alguma informação, ele vai poder comercializar essas informações. O que é informação de sigilo pessoal ou fiscal? Porque é aquilo que eu falei. Quem já usou aqui, aquela empresa Melius, ela busca ter esses dados, ela busca contratar, acessar, mas ela pede autorização para o consumidor. Mas e aí, o que nós vamos utilizar como provedor de informação estratégica para a sociedade? Né? Então, vamos lá. Pode ir? É porque eu acho que você está passando o modelo do Google e não no PowerPoint, aí por isso já apareceu direto. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês dessa perspectiva? Esse é um cupom fiscal que ele foi emitido lá na Polônia, que já utiliza o Split Payment. Percebam ali, eu tenho as mercadorias e embaixo, não estou pedindo para vocês falarem polonês, mas embaixo, A e B são as alíquotas, o total das alíquotas. E aqui ele separa o que você pagou ali em termos quanto que deu o valor do tributo, quanto deu o valor total e o valor total da nota. Então, na nota, ele já sabe o que ele comprou de mercadoria, o que ele pagou por faixa, né, de tributação. Percebam lá que a faixa maior é 23%. E aí o que ele pagou e um valor total. Então, você tem um cupom, isso daí é para o varejo. Você já paga e já sai toda dessa forma. Por isso que o API vai dizer aquilo ali. Não teremos o melhor IVA do mundo, mas o melhor sistema de arrecadação. Ele ancora em que essa frase? Ele ancora que a tecnologia bancária brasileira é uma das mais evoluídas do mundo. Ele ancora que aqui a gente pode centralizar 3 formas de recebimento. Banco Central para o Pix. Você pode ancorar no Banco Central também, mas aí é pelo sistema de pagamentos brasileiros, ou pode ancorar nos sistemas de arranjos de pagamentos. E para boleto, você teria também um sistema núcleo de recebimento. Essas 3 fontes, elas assegurariam esse recebimento. E se hoje cálculos da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas tratam que 82% dos pagamentos são digitais, fica mais claro essa percepção. Entendendo que, em algum momento, o Drex, como uma criptomoeda dos bancos centrais, ele entrará no cenário. Por quê? Todo o dinheiro lastreado público provavelmente vai ser pago ou retido por Drex. Comprei uma casa e para eu já registrar o recolhimento do imóvel, só faz a transferência depois do pagamento por ele. Veículo também. Verba pública só pode ser liberado depois que você tem a marcação dele no Drex. Então, são formas que você vai centralizar esse momento de recolhimento. E passando por isso, todo esse dinheiro com essa movimentação. Então, por que o split é viável no Brasil mais fortemente do que ele foi na Europa? Primeiro que na Europa você não tinha essa situação, porque entre países você tinha a possibilidade de... aqui é só com efetivo pagamento, lá não. Então você tinha uma fraude no meio de cadeia. A empresa dizia que recolhia a fraude carrossel e desaparecia. Aqui você só tem crédito se você pagar. Mas aí tem o quê? Por isso que tem todo um capítulo na legislação da liquidação financeira, que parece que é a exceção, mas é a regra. E aí que vão colocar as discussões. Como vai ficar a fiscalização? Eu vou fiscalizar a obrigação acessória? Eu vou movimentar aqui, né, nessas situações? E o contexto agora é que os bancos e os arranjos são contribuintes do IBS e da CBS. Então, eles vão ter mais interesse em transmitir essa informação. Esse é o modelo, pode passar? Pode passar, Raul. É isso. Então, para finalizar e a gente passar essa mensagem final. Precisa, de fato, dessa cooperação.
entender que esses desafios da operacionalização, uma é a integração de sistemas, mas isso é uma questão tecnológica, e dependendo das escolhas que o comitê gestor, o pré-comitê gestor vão pensar em mitigar, você vai precisar alinhar os processos que hoje são feitos na realidade do ICMS para a realidade do IBS e da CBS. Esse alinhamento vai demandar muito esse papel da escola fazendária, que é o quê? A capacitação de pessoal e a transparência efetiva, porque eu vou ter no comitê gestor e na União Federal, naquele portal do contribuinte, o quê? Eu vou ter uma conta corrente a todo instante. Eu tenho figuras novas, o cidadão que quer, de fato, utilizar o cashback para ele. Se está lá previsto que energia tem cashback, gás, né, outros produtos, e aí vai depender aquela situação. Vai ficar claro para ele se o município ele vai estar com uma alíquota maior ou não de referência. Aí vai depender se o prefeito vai querer dar mais cashback ou não. Aí ele dá mais cashback, mas ele aumenta a alíquota. E o que ele está fazendo com esse recurso? Tudo vai ficar mais transparente. E essa capacitação, que é o que nós estamos fazendo. Central para o comitê gestor. Pode passar? Então, pessoal, eu queria deixar essa mensagem final para vocês. Primeiro, essa pergunta é que vai ter que ficar na cabeça de cada um aqui. Existirmos, a que será que se destina? Se até hoje essa resposta não foi dada aqui, se você na sua atividade, a reforma reforça essa pergunta. Porque ela é necessária cooperação federativa, modernização tributária e a participação ativa de todos nós, como sociedade, cidadão, como servidor público, como empresário, e também essa confiança e reputação no modelo. Se entregarmos um modelo que não funciona, não terá esse futuro. E aí eu queria deixar uma mensagem, já que eu comecei falando dos pioneiros, eu vou encerrar com ela. E aí eu lembro da grande obra portuguesa, e aí eu, como vascaíno, tenho que lembrar da grande epopeia de Vasco da Gama, de ser um pioneiro, e aí hoje eu sofro. Aí, essa questão que quando ele foi para entregar os Lusíadas, ele estava fazendo, ele foi na família do Vasco da Gama, que tinha recursos e tal, não, deixa de lado. E aí ele foi para o Império Português, olha, eu vou louvar, vai ser o maior poema aí, daqui das façanhas portuguesas, deixaram de lado. Mas mesmo assim, com a descrença, com esse olhar de que não valorizaram, com essa perspectiva de que todo aquele esforço não estava sendo recompensado, ele foi e entregou para todos nós, para que a ponto, mais de 500 anos, eu estar aqui falando sobre ele entregou esses versos, mesmo não sendo recompensado. Porém, não deixem fim de ter disposto ninguém a grandes obras sempre o peito, que por essa ou por outra qualquer via, não perderá seu preço e sua valia. Então, assim, anos depois os Lusíadas viraram, ele depois ganhou, porque quando ele ganha o reconhecimento fora, o reconhecimento vem. Então, o que eu estou pedindo a cada um de vocês hoje é a confiança para a gente transformar essa história de pioneiro, de fazer essa reforma, e que ainda seja por maior esforço, seja por achar que não vai dar certo, seja por descrença, que esse futuro recompense cada um de nós, recompense cada um de vocês, e que lá em 2033, o Rodrigo me chame aqui para uma palestra, né, com a Elmíria, com todo mundo, e nós possamos falar esse legado, que nós fomos lembrados, mesmo diante de todos os desafios, entregamos à sociedade de Tocantins, à sociedade brasileira, a melhor reforma tributária possível das nossas realidades. Obrigado, satisfação estar aqui, que Deus guarde todo mundo aí. Vamos voltar para casa e bom almoço. Um abraço. Calma, permaneça aí, porque vamos abrir aqui, inicialmente, para 2 perguntas. Perguntas rápidas, respostas rápidas. O microfone está aberto para as perguntas. Aí, dependendo de como seja, a gente pode dar sequência.
Vamos lá, gente. Não tem multa se fizer lá. Já tem uma pergunta. Não será multado. Bom dia a todos, em especial ao nosso colega Bruno, também Arlete, né, que está aí fazendo o papel de liderança, no sentido de conduzir essa belíssima palestra. Bruno, eu sou o Marcos, o auditor fiscal aqui da Secretaria da Fazenda, e achei oportuna a tua fala quando tu, no início, falou mais na questão psicológica, que nós temos que nos preparar para a revolução digital que aí se encontra, tá? E aí, nesse contexto, foi dito a questão da transparência e confiança, que a gente tem que fazer esse cotejamento, transparência e confiança, e também do paradigma de penalidade e cooperação, né? Aí eu fico a questionar, que eu acredito que seja também o posicionamento da maioria dos colegas, tá? A gente, enquanto da área tributária, ou seja, da área de administração tributária, a gente fica muito a querer torcer, que eu tenho certeza que do jeito que se encontrava o sistema tributário nacional, era impossível, era um verdadeiro, e é um verdadeiro manicômio tributário, tá? É nesse aspecto que eu vou te perguntar, com relação à confiança e com relação à transparência. A gente que é da área tributária sabe o quanto a gente luta e o quanto a gente trabalha para colocar recursos no cofre público, porque são esses recursos a principal fonte de financiamento de políticas públicas. E, nesse sentido, eu pergunto, como é que a gente vai trabalhar transparência e confiabilidade onde a gente tem informação acerca da arrecadação? Que é fácil a gente hoje chegar e fazer um sistema onde, de forma centralizada, como a reforma vai ser feita, e no sentido da gente aglutinar todas as informações e ter em mãos o valor da arrecadação total a nível de Brasil. Mas em termos de transparência, de confiança, de cotejamento, receita e gastos, fica difícil, porque hoje a gente vê a questão de existir um impostômetro, onde se mede o quantitativo de tributos arrecadados. Mas a gente deveria, nesse sentido, também trabalhar para termos um gastômetro, para saber, para fazer realmente fazer valer a transparência. E gastos públicos, mas gastos de qualidade. Que é isso que a sociedade brasileira em si está necessitando. Porque saber o quanto a gente está arrecadando é fácil. E hoje a gente sabe que um dos maiores problemas nossos é a corrupção. É a corrupção. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido de fazer o nosso papel, porque a reforma tributária vai sim, é essencial, e vai impactar em todo e qualquer ramo da sociedade, todo e qualquer setor econômico. Então, seria bom que nós estivéssemos também trabalhando a questão de concentrar a nível de órgãos fiscalizadores, em especial na administração tributária, a questão do controle dos gastos públicos, para nós sabermos se realmente são de qualidade. Só esse adendo que eu coloco. Isso, não. A sua questão é uma pergunta que vai ao fundo dos grandes problemas da nossa estrutura tributária. Primeiro, né, colocar bem claro a sua posição, né, de manicômio tributário. Eu acho que não foi por isso que eu fiz psicologia, né, mas talvez tenha provocado. E hoje, eu acho que as grandes inovações para a gente romper essa realidade, ela passa o seguinte: eu acho que a arrecadação centralizada com essa transparência automatizada, ela vai botar dois atores querendo um pouco mais essa efetividade nessa apropriação e nessa utilização que é a qualidade do gasto. Mas antes da qualidade desse gasto, ela vai ter... Hoje, você tinha uma competição ancorada no benefício fiscal e quem estava mais próximo das esferas conseguiria mais benefício. O fim dessa modalidade de jogo vai provocar mais uma eficiência alocativa na construção e uma participação dessas empresas querendo essa transparência, essa eficiência de arrecadação e essa melhor devolução. Eles vão estar mais preocupados hoje com a devolução do imposto do que os créditos, que eram o modelo que a gente viu, que já estava totalmente trazendo a complexidade. E aí passa por outra ponta. A outra ponta eu vejo que esse olhar também da sociedade já entrando numa discussão do peso dos tributos, que vai ficar claro, é uma alíquota de 28%, hoje já começa a se falar. É a maior alíquota do mundo. Então, independente se eu estou lá na ponta do cashback, eu vou saber o que está revertendo para mim,
ou se eu não estou recebendo nada. Mas eu sei que esse impacto vem quando eu contrato um empréstimo, vem quando eu estou ali efetivamente, ali como aquele cupom lá na Polônia, a todo instante está colocando efetivamente que eu estou pagando e é por fora, eu vou querer discutir mais. Eu acho que o que aconteceu em janeiro, dadas as devidas proporções ali, ele é um embrião de uma nova visão da sociedade. Agora, o papel de todos nós é, de fato, propiciar o que foi falado aqui, controle social, acompanhamento, e olhar esse Estado, essa sociedade, com uma perspectiva de maior eficiência e desperta com a reforma essa possibilidade. O desafio é nosso, entregar lá em 2032, ou mesmo antes, esse novo olhar, essa eficiência, para que essa visão minha e sua, que compartilhamos, não seja a que o meu filho, que os filhos de vocês, os netos, vivenciem. Beleza? Vamos seguindo. Tem mais, Arlete? Bom dia a todos. Eu sou Jorge Couto, do professor Bruno. Parabéns pela palestra, de fato, ao Viçareira, e de uma importância fundamental neste momento em que precede, na verdade, nós já estamos em plena reforma tributária. Eu também acompanhei com par e passo, desde lá a sua égide, a reforma, e você fez abordagens muito importantes. Nós estamos falando de uma reforma que tem, na essência, a simplificação da arrecadação tributária, a desmistificação, de fato, acabar com a burocratização do sistema tributário, no sentido mais amplo da expressão, e, por fim, aquilo que é mais essencial, assegurar a justiça fiscal. Nesse sentido, a gente se depara aí com uma nova nova pleiade de terminologias, tipo cashback, split payment, imposto no destino, que a gente já ouvia falar muito, e agora a gente vê isso sendo materializado. Então, dentre outros tantos, né, a valorização mesmo dos estados no sentido mais amplo, o pessoal vai estar ouvindo falar também de IBS, CBF, imposto seletivo, de tudo isso, e agora, já com essa orientação, o comitê gestor aí prestes a ser formado, ainda em fase de regulamentação, o que eu já tenho mais ou menos um conceito sobre isso, mas eu sempre gosto de perguntar àqueles que estão mais acompanhando para e passo mais de perto, o que você vislumbra como maior dificuldade em todos esses aspectos, não nesses que já estão até em implantação, até a configuração final da reforma tributária, o que você vislumbra como algo mais difícil para essa implantação da forma como se prevê, como se quer, efetivamente. Muito obrigado por essa pergunta, que eu acho que ela resume algo que tem que ficar. Na minha percepção, a maior dificuldade hoje é uma dificuldade cultural, uma resistência cultural à questão do modelo. Aí eu passo por todos nós, servidores, empresários. Aí, saindo um pouco, eu vejo que as empresas em si terão uma dificuldade enorme de trabalhar com dois sistemas no período de transição, porque vão ter que investir, seja em cursos, capacitação, assim como a gente vai ter que fazer, mas você pensa nas pequenas empresas, trabalhar nesse cenário. Então, assim, para elas, eu já vejo a questão desse custo da implementação. Aí vai demandar o que a gente vai conseguir simplificar em termos de automatização, lá com o comitê gestor, seja na apuração, seja no recolhimento automatizado. E depois, já numa terceira, mas ele é um corolário, vamos pensar assim, da fiscalização, quer dizer, da cultura, é adaptar nosso olhar de fiscalização para esse modelo. Isso ainda vai demandar mais discussão, mais atividade. Mas eu tenho algo para encerrar que eu acho que é essencial, que eu levo para a minha vida. Eu tenho um princípio que é o seguinte: quando você não muda e você resiste a mudar, a vida muda por você. A vida trata de mudar para você. Eu coloco um exemplo bem rápido para a Arlete não ficar brava comigo, para eu não atrapalhar o almoço. É o seguinte: quando eu estava no hospital,
foram meus dias de alegria. Por quê? Eu podia ter sofrido um acidente, eu estava todo lá me recuperando, mas ali eu tinha um castelo de tratamento, de atenção, de olhar. Todo o meu desejo egóico estava ali de atendimento. E aí eu estava, aí tinha uma enfermeira de manhã, uma enfermeira à tarde, tratava, dava banho, comida, não queria sair. Mas só que o que acontecia? Não evoluía, eu não melhorava, porque eu não estava conseguindo andar. Eu tinha que ir para o banheiro, ela me dava banho assim de cadeira de roda e tal. Aí chegou até um ponto, o médico chegou e falou assim, Bruno, nós precisamos repensar, você precisa ficar em pé, você precisa tentar ficar em pé, já está muito tempo. Não, então tá tranquilo, chama lá a Tatiana e a Daniele, não esqueço o nome, que aí elas me seguram e eu tomo banho. Ela falou assim, não, mas elas não vão te sustentar, vou precisar de mais um reforço. Aí foi, preparou o reforço, aí eu fui lá e falei com minha mãe, eu não conheço, o que ele vai fazer? O que ele estava? Aí já mudou, saí do meu conforto, da minha zoninha ali de adaptação. Aí vai, não tá. Aí mãe é aquele negócio, né? Joga para ver se voa, né? E minha mãe é aquela pessoa que manda eu ir no banco, eu falo assim, mas vai lá na fila, faz o quê? Ela fala assim, dá uma João sem braço. Eu falo assim, mãe, mas eu sou, então não dá nem para eu fazer. Aí tava, ela vai, eu tô chegando, aí eis que chega para me levar até o banheiro, entra aquele rapaz enorme assim, marcando, eu falo assim, oi, vim para te dar um banho. E ele nem me pagou uma pizza, ele já foi me conduzindo. Aí eu fui, vou te dar um banho. Aí estava eu ali, desconforto, elas rindo ali, negócio. Eu falei, que eu seguro, não, vão, estava. Aí eu sei que o nome dele, ele se apresentou, meu nome é Roberto Carlos. Só que aquele nome eu já fui me cedendo, né? Aí estou entrando no banheiro e estava aí Roberto Carlos todo meticuloso, joga uma aguinha ali no pé, joga uma pinha no negócio, aí chega perto do joelhinho, aí eu já vou assim, aí Roberto Carlos olha para mim e fala assim, posso passar a mão aí? Aí eu falo, Roberto Carlos, só faz com carinho, nada funciona aqui, a mão, tá tudo mole. Aí só faz com carinho. O que eu falo com vocês é o seguinte, 15 dias depois eu já estava tomando banho sentado, um mês eu já estava indo embora para casa, porque eu precisei fazer, porque se você não muda, a vida muda por você. Eu sei quando eu estou saindo do hospital, já com lágrimas nos olhos, Roberto Carlos aparece e fala assim, olha, eu atendo em casa. Eu falei, não, pode deixar que eu tenho uma mão, mas dá para fazer. Então, gente, fica essa mensagem. Se eu não mudo, a vida muda por você. Então, é isso que eu queria deixar. Toma, Arlete, o microfone para nós almoçar. Calma, permaneça aqui, por favor, mais um minuto. Convidamos a secretária Márcia para fazer aqui a entrega de uma lembrancinha para o auditor Bruno, em agradecimento por ele dividir conosco os seus conhecimentos. Para cá? Para cá, Márcia. Mais para cá, mais para cá. Mais para cá, mais para cá. Estamos caminhando para o final da nossa solenidade. Antes, porém, temos uns avisos. O primeiro deles é que a colega Marfa esqueceu de alguma coisa, de falar alguma coisa aqui. E aí ela mandou o recado. Ela disse que esqueceu de dizer que teremos o prêmio Destaque de Gestão de Conhecimento. Esse prêmio vai ser destinado ao departamento que mais tiver destaque na implantação de práticas de gestão do conhecimento. Esse prêmio deve acontecer no mês de outubro de 2025. Temos também que, aí fui eu, né, me avisaram que eu deixei de falar da importantíssima Araguatins, aquela que fica lá no bico, com aquelas praias maravilhosas, na hora que eu relacionei as delegacias. Por favor, palmas para Araguatins. E também a diretoria da escola pede para avisar que, em virtude do decreto 6.896, aquele que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira, patrimonial e contábil do Poder Executivo, está vedado o fornecimento de alimentação. Procurem a EGEFAS, que ela terá orientações para vocês aí como fazer. Vamos lá. Agora sim, vamos concluir a nossa solenidade de abertura
das atividades acadêmicas da Escola de Gestão Fazendária. Agradecemos a presença de todos, desejando um excelente ano de aprendizado e trocas de experiências. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia, um bom almoço, um feliz retorno para os seus lares. Pare aí, que o bonde, essas coisas daqui na EGE faz é o seguinte, pode acontecer imprevistos. Vamos lá, tem mais música, aquela animada. Não avisaram. Não avisaram que tinha mais música, mas eu aceito. Bota uma bem forrozinho. A Ana pediu aleluia. Ah, não, bota um forrozinho. Pode ver esse povo parou. Verdade. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Porque quer um forró. Vou cantar então.